Bom, eu fiz um vídeo aqui, eu tenho feito vídeos onde eu compartilho um pouco mais da minha intimidade, para que você possa ter um pouquinho de compreensão sobre a minha pessoa, porque como eu tenho enfatizado, eu estou aqui porque eu quero, de modo efetivo, cooperar. O meu objetivo não é monetizar, não é me tornar conhecido, adquirir valorização nesse meio. Como eu tenho dito, é um campo que eu acredito como um discípulo de Jesus, onde pessoas procuram informação, procuram às vezes alguma forma de receber ajuda e eu nesse meio, no nosso meio como cristãos da igreja, acredito que eu possa cooperar com alguém diante do Senhor, diante de um relacionamento de conversa. Então, se você quiser compartilhar com alguém de modo que vai ajudar, ou quiser comentar, sugerir, ou quiser entrar em contato, eu me disponibilizo, eu estou disponível. Meu foco não é fazer grandes edições, grandes vídeos, grandes coisas, mas é trazer informações bem objetivas, alertas, contextualizar o nosso momento e a gente poder conversar sobre isso, se acaso alguém quiser, e isso sempre tem acontecido, tem sido muito bom. Os vídeos que eu tenho feito aqui, eu falei um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, sobre nossos momentos, e eu quero continuar um pouquinho sobre isso. No vídeo anterior, eu postei um vídeo onde eu mencionei que eu tenho a formação em coaching cristão e não cristão, atuo como um coaching na área cristã, e então pode um discípulo de Jesus ser coach? E claro que sim, né? Porque assim como o discípulo de Jesus pode ser um pedreiro, pode ser um engenheiro, um médico, um vigilante, que é uma profissão que eu exerço, vigilante, segurança particular, que é também eu tenho exercido. Então, para te compreender melhor, eu quero te falar sobre essa minha função, formação no coach, como é que ela funciona e comparando isso com o que nós temos visto, porque eu tenho mencionado os danos, os escândalos que temos visto, né, as falsidades que nós temos encontrado no nosso meio, no meio da igreja. E aí então eu tenho que concordar, né, que a teologia coach não faz sentido, não faz sentido que ela seja utilizada no púlpito, na pregação. Não vejo nexo nisso como um profissional dessa área. E na minha experiência, atuando como coach, o problema do coach que eu tenho visto por aí é exatamente se utilizar da profissão, da formação do coach para alegar autoridade teológica e até mesmo no campo das emoções. E quanto mais espiritual. Então, eu posso sim, com a formação de teologia, também incluir nesse campo do conhecimento como discípulo de Jesus, me concede, né? Como um discípulo de Jesus, a gente tem, todos nós, temos um discernimento espiritual e na nossa profissão a gente acaba, né, fazendo essa conexão e vendo como o Senhor direciona para que isso possa ser, né, diante do Senhor, então, levar isso a uma edificação, né? Eu estou falando nesse campo teológico da igreja, com os males que isso traz. Então, se valer dessas capacidades para angariar lucro, reconhecimento, autoridade espiritual na igreja, é totalmente errado. E eu vou alertar você, eu fiz um vídeo aí falando sobre o perigo que nós encontramos também com outras coisas, como a questão da terapêutica, a psicologia. E eu falei, né, nos vídeos que eu falei aí, eu falei como é bom nós amadurecermos e percebermos que às vezes não é questão de demônios, mas é questão realmente de procurar um psicólogo, um terapeuta, como isso é bom e demonstra nossa maturidade. Tenho visto irmãos profissionais destas áreas beneficiando, edificando a igreja com isso. Isso é muito bom. Agora, quando se beneficia nisso lucro, se almeja lucro, se almeja alegar uma autoridade espiritual, teológica, ou até mesmo querer usar isso como uma ferramenta âncora da vida com o Senhor, aí existe um perigo muito grande. Então eu acho isso errado. O coach, o que ele é o coach? O coach ele é um treinador, né? Ele te ajuda meramente a você mesmo perceber as atitudes que você precisa executar para alcançar um objetivo, um resultado. É verdadeiramente executar passos.
para você alcançar um objetivo, determinado que você tem aí. Então é como um companheiro, um treinador para você alcançar esse resultado, mas é você quem percebe isso através da utilização do coaching, né? Então, no coaching a gente acaba por se aprofundar também, sim, no conhecimento das emoções, no campo das emoções, do sistema nervoso, neuronal. Eu particularmente tenho cursos na área de neurociência, terapia, psicológico, essas questões das emoções. Eu tenho alguns cursos dentro dessas áreas, não sou autoridade dessas áreas ainda, porque eu estou ainda em capacitação quanto a estas áreas, porque eu vejo a necessidade e gosto. Particularmente, tudo começou porque eu queria para mim mesmo poder ter discernimento nesse campo das emoções, porque eu vejo que como é necessário ter isso. E eu fui também descobrindo os erros, os equívocos dessas áreas na área teológica, na área da relação com Deus, na área espiritual. Então, a gente consegue, o coach, ele consegue fazer uma leitura de contexto, de origem, de comportamentos e como isso afeta o resultado das pessoas. Mas para ser autoridade no campo das emoções, aí não dá para se valer do coach. É melhor então você ser formado em psicologia, psicanalista, psicoterapia, estas áreas que lidam no campo das emoções, e não o coach. Esse é o óbvio do coach. Se utilizar do campo das emoções com as pessoas, olha, é perigoso. Eu posso, é benéfico, mas não é o carro-chefe, não é o que determina, porque em casos de coaching com uma pessoa, de atendimento de coaching, eu já vi casos onde a pessoa não tinha que estar numa sessão comigo de coaching, ela tinha que estar sendo atendida por um psicólogo, por um psicoterapeuta. Então eu faço o quê? Eu paro com aquela sessão e percebo, ó, você precisa procurar um psicólogo, porque eu não vou lidar com essa parte. É interessante ser sincero sobre isso. Então, não sou autoridade nessa área, apesar de ter um pouco de conhecimento, sim, e discernir algumas coisas. Na área espiritual, não se deve utilizar do coach para angariar essa autoridade relacionada a Cristo, porque o âmbito espiritual ele exige um processo de relacionamento com o Senhor, de oração, de comunhão, de conhecimento do Evangelho, discernimento do Evangelho. Não dá para se basear em ferramentas, em métodos, em modelos. Não tem como. Então, concluindo aí a minha opinião nessa experiência de coach, o que me evidencia é interessante perceber como se usou disso, né? E como isso foi também mal visto pela igreja também. Porém, agora, concluindo aqui com uma opinião muito particular minha, o coach, assim como muitas áreas, olha, como a gente percebeu que a igreja amadureceu percebendo que como é necessário o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista. A gente percebeu essas coisas, como são necessários para a igreja, para nós. E também nós precisamos entender que o coach também tem sua parte útil para a igreja. Sim, como eu vejo isso? O coach, ele é um treinador. Então ele evidenciou uma debilidade nossa na igreja como líderes, como irmãos, que pode ajudar outros irmãos, porque é de estar sensível, disponível e perceber nos irmãos seus dons e talentos que Deus deu para eles, então cooperarmos no desenvolvimento e na aplicação. E é assim que acontece o coach cristão, baseado em oração, fundamentada no evangelho, fundamentado em a pessoa perceber o que o Senhor está direcionando para ela, porque as pessoas têm grande dificuldade em agir, as pessoas têm dificuldade em atitudes, as pessoas têm dificuldade em execução, em fazer um plano, e às vezes tu está recebendo de Deus uma mensagem, um discernimento e não sabe como aplicar um plano, como ter atitude, que direção tomar. E é claro que não precisa do coach para isso. Você vai dizer assim, não, mas a Bíblia, o Evangelho nos ensina isso. É verdade. Então deixa eu falar rasgado para vocês, como eu falo aqui, vou falar rasgado para você. Eu acho que o coach ele é desnecessário na igreja. No final das contas, eu acho. Eu acho que quando se há um entendimento genuíno dessa sensibilidade, dessa percepção, do companheirismo para os dons, talentos dos irmãos, por exemplo, nós temos um dom com o dom da palavra, né? Ele recebeu de Deus essa capacidade de uma facilidade de interpretação das escrituras, habilidade no ensino, e que faz as pessoas compreenderem facilmente. Sua comunicação é eficiente
Então há aqui uma possibilidade de acompanhar e ajudar na edificação para que esse irmão sirva com esse dom à igreja, porque na igreja não basta perceber a habilidade em alguém e colocar ela para executar, né? A gente sabe disso, pois depende de caráter, do testemunho dos de fora, do testemunho com o Senhor, do testemunho da igreja. Tudo isso é muito mais profundo, muito mais sério, porque nós estamos lidando com a igreja do Senhor e não de uma carreira profissional, de um desenvolvimento pessoal ou de coisa de negócios, empreendedores e empreendimentos. Estamos falando de igreja do Senhor. Então, quando há maturidade em um irmão mais velho para perceber dons e talentos no outro irmão, e existe todo esse contexto, né? Diante do Senhor, diante da igreja, no caráter, na família, dos de fora, é claro que os irmãos vão perceber, olha, esse irmão tem um dom e esse irmão vai usar. Então nós precisamos cooperar uns com os outros para que nós consigamos aplicar, né, e executar esse dom que Deus nos deu, que é benéfico à igreja. Então, particularmente, né, rasgando o verbo aqui para você, eu sou um profissional do coach, eu digo assim, no final das contas, o coach não seria necessário, porque, né, ele é nessa área. Agora, fora da igreja, o coach é muito necessário, porque as pessoas não estão conseguindo perceber, estão totalmente travadas nas suas execuções, clareza para perceber o que tem que fazer, como tem que agir. Então, fica aqui minha opinião, meu testemunho, minha experiência como coach, e que a gente não venha se ancorar nessas ferramentas humanas, né, que trazem soluções e respostas, porque a vida com o Senhor é outra coisa, é outra questão, e o Senhor tem o Espírito dele que ele deu para cada um de nós, para nós discernirmos a sua vontade, o seu plano, as Escrituras e podermos avançar na maturidade que o Senhor tem para nós. O dom, o talento é algo do Senhor. O Senhor nos deu, nos presenteou, nós vamos prestar conta sobre isso. Então não é algo que, como assim, fora da igreja é usado aí, como se vê para ego para egoísmo, para ganância, benefício próprio. Então, muito cuidado com o que a gente está fazendo, com as nossas habilidades e capacidades. Então, fica aqui mais uma expressão, um testemunho da minha particularidade para você me conhecer e perceber como eu tenho agido e espero que possa cooperar contigo para você avaliar, perceber tudo à sua volta e tomar cuidado, infelizmente, com essa questão da teologia do coaching, pregadores que se usam muito das ferramentas do coaching nas suas pregações, nos seus modos de lidar aí, porque essas ferramentas, elas, no campo humano é muito bom, mas ela é superficial, ela não é a solução espiritual. Você vai ouvir falar em gestão espiritual. Gente, isso não existe, eu não concordo nem um pouco com isso. O coaching se utiliza das emoções, mas é perigoso isso. Existem situações que estão fora de controle, que podem sair do controle, né, em questões emocionais. Então fica o meu alerta. Tomara que eu possa cooperar com você. Você pode comentar, sugerir. Deus te abençoe. Muito obrigado.